Paz e graça, irmãos, no amado Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que bem, na graça do Senhor e debaixo dos seus cuidados. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e mais uma vez meditarmos nessa palavra que é a nossa única regra de fé e prática e que é o nosso alicerce. O texto proposto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, do 35 ao 41, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus estava às margens do mar da Galileia. E como de costume, a multidão o seguia para ouvir a palavra de Deus. Então ele entrou no barco e pediu aos seus discípulos que afastassem um pouco da margem e continuou a ensinar-lhes as parábolas do reino de Deus. O mestre tinha um objetivo de, após terminar de ensinar a palavra de Deus àquela multidão, de atravessar para o outro lado do mar da Galileia, onde ficava Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. A maior parte dessa população era formada por gentios. E esse local era um lugar onde os judeus não gostavam de frequentar e evitavam frequentar. Então, ao cair da tarde, Jesus chama os seus discípulos e diz: Vamos para o outro lado. Ao analisar essa passagem, eu gostaria de tirar algumas lições para o nosso aprendizado e para a nossa edificação. A primeira delas é que passaremos por tempestades. Não é novidade para ninguém que estamos vivendo em um momento difícil. E certamente o mais difícil da nossa geração. E essa crise que se abateu sobre o mundo não é só na área da saúde, mas também atinge a área financeira, a área psicológica, a identidade das pessoas. Pois a crise, com o passar do tempo, só aumenta diante desse quadro. São ventos fortes, altas ondas. E isso traz desconforto, insegurança, medo. E como se não bastasse os problemas que nós mesmos criamos, existem tempestades que não é por nossa causa. Elas simplesmente vêm, chegam em nossa vida com o objetivo de nos fazer naufragar. O texto que nós acabamos de ler relata que as pessoas que estavam no barco corriam grande perigo. As ondas eram altas e se arremessavam contra o barco. Eles queriam fugir e não estavam conseguindo. Parece que os cristãos têm a ilusão
ou até mesmo a desinformação que o fato de ter Jesus no barco lhe isentará de tempestades. Isso não é verdade. O fato de ter Jesus no barco nos garante proteção, cuidado, consolo, confiança e paz, na certeza que estamos seguros no meio das adversidades. Devemos estar preparados, vigilantes, animados, crendo que Jesus e somente em Jesus iremos enfrentar as grandes tempestades da vida, mas que jamais iremos naufragar. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. Passaremos por tempestades. A segunda lição que eu destaco aqui é que seremos provados. E a verdade é que ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de enfrentar tempestades. Não queremos aceitar o silêncio de Deus, o tempo oportuno que Ele queira agir. Somos imediatistas. Queremos que Ele tome providência logo. Demonstre o seu poder, a sua força, agindo em nosso favor. Afinal de contas, somos filhos de Deus. Então achamos que não temos o porquê passar por isso, quando na verdade deveríamos olhar ao nosso redor e se perguntar: Senhor, para que eu estou passando por isso? Qual o propósito de eu enfrentar essas tempestades, essas crises? E a resposta é: para que você continue sendo igreja, para que você continue sendo testemunha fiel do seu Senhor. O texto relata uma demonstração clara da natureza humana de Jesus, que após um dia de trabalho estava cansado e se retirou para dormir. Mas os apóstolos ficaram indignados com aquilo e, morrendo de medo, gritaram por socorro: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Como se dissesse: Senhor, o Senhor não está se importando que vamos morrer? Às vezes é assim que nós interrogamos ao Senhor Jesus. E às vezes achamos que o fato de Jesus não agir ou reagir como nós esperamos é porque Ele não está se importando com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Isso não é novidade na sua vida. Assim também aconteceu com os apóstolos. O texto relata isso. Jesus estava dormindo. Mas eu lhe pergunto: o que é que na sua vida tem feito Ele dormir? Qual o pecado que tem feito Jesus se afastar e até preferir estar dormindo? Saiba que o mar é uma escola divina. E as tempestades, as crises, são os meios que Deus usa para treinar o seu povo. Não se esqueça, o silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo em seu favor. Significa que Ele está lhe avaliando. Durante a trajetória, durante a caminhada, passaremos por tempestades e é certeza que seremos provados. Nunca se esqueça disso. A terceira coisa e a mais importante é que Jesus está no controle. Quando você lê o texto, você vê que o tempo estava limpo, a viagem estava tão boa, tudo estava dando certo, todo mundo conversando, todo mundo rindo, o vento estava agradável, o passeio de barco estava tão bom. E de uma hora para outra, de uma forma inesperada, tudo mudou. As nuvens ficaram carregadas, o vento soprou muito forte, o mar ficou revolto. O barco começou a balançar e o que era calmaria virou pesadelo. E agora, Senhor, o que vamos fazer? Senhor, o que vamos fazer agora? Estamos perdidos.
Mas se o fato de Jesus pegar no sono, na polpa do barco, revela a sua natureza humana, a autoridade com que ele fala a natureza evidencia sua completa divindade. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Rei do Universo. E por mais que os problemas tentem mostrar que tudo saiu do controle, que o nosso Senhor não dá mais as ordens, Ele continua assentado, soberano, no seu alto e sublime trono. Nunca perdeu e nunca perderá o controle das situações. Tudo lhe obedece, tudo se curva diante dele, pois ele é todo poderoso. O nosso Jesus é Senhor sobre tudo e todos. Ele tem todo o poder. Ele, após ressuscitar, ele olha para os seus discípulos e diz: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A ordem de Jesus produziu uma calmaria imediata. Nenhuma força, por maior que seja, está alheia ao seu senhorio. Ele repreende o vento, ele dá ordem ao mar, e eles reconhecem a sua voz e o obedecem. Ele é Jesus, o nosso Senhor. Agora veja que declaração linda que o salmista faz. Muitos anos antes, e parece que ele estava olhando para esse texto. No Salmo 107 diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. E então, se alegraram com a bonança. E assim, os levou ao desejado porto. A promessa de Jesus não é para entrar no mar, mas para chegar do outro lado. Por isso, mantenha sua calma. Não se desespere. Em momentos de tempestades, em momentos de angústia, clame ao Senhor. Ele continua no controle da sua vida. Ele continua no controle das tempestades, como sempre esteve. A hora da bonança vai chegar. A hora da calmaria vai chegar. E se perpetuará no dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Tenha certeza disso. Eu quero concluir essa breve meditação dizendo que somos alegres por estarmos debaixo dessa promessa do Senhor Jesus. Que aconteça o que acontecer, chegaremos do outro lado em segurança. A pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta é: esse é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que detém o controle do universo. Por isso não devemos temer as tempestades, por mais que elas possam balançar o nosso barco. Jesus está nele e ele nos fez uma promessa: chegaremos ao porto desejado. Que Deus assim nos abençoe. Que essa palavra ache espaço no seu coração para fazer morada, pois ela tem poder de mudar a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.